Bom, muito bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Vamos começar aqui mais uma transmissão comemorando aí 503 anos da Reforma Protestante. Tá legal o som aí? Dá para ouvir direitinho? Pastor Fábio, me dá um retorno aí. Tá? Vamos começar. Muito bom dia a todos. Nós estamos com uma série aqui em comemoração aos 503 anos da Reforma Protestante, né? Então eu fui convidado pelo pastor Fábio para trazer um tema hoje aqui para vocês sobre música na Igreja Reformada. Esse é o nosso tema desta manhã, tá? Aliás, agradeço ao pastor Fábio pela confiança, pela oportunidade, né? Vamos orar então para começar, né? Querido Deus, amado Pai, nós somos gratos por essa oportunidade, somos gratos aqui por este veículo, somos gratos porque estamos, de uma certa forma, unidos aqui, ainda que virtualmente. Muito obrigado por essa tecnologia, muito obrigado pelo dia de hoje, Senhor. Muito obrigado porque todos nós acordamos, estamos vivos, o Senhor tem preservado a nossa saúde, mesmo em meio a todo esse problema que nós temos vivido aí no mundo todo, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas. Muito obrigado por esse dia, que nós possamos viver este dia para a sua honra e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Para quem não me conhece, eu sou o Nil, tá? Muito prazer. Eu venho fazendo parte de grupos de louvor já há 11 anos, mais ou menos isso, né? E há 7 anos eu tenho uma banda chamada Big Graça, que faz evangelismo nas ruas. A gente toca nas ruas, a gente faz evangelismo também em asilos, orfanatos, presídios, Fundação Casa. A gente tem um trabalho constante também ali na Cracolândia, né? Evidentemente, esse ano, né, estamos com várias ações canceladas, né, por conta do vírus, mas estamos aproveitando essa pausa, né, para gravar o nosso terceiro CD. Procure aí no YouTube, no Spotify, Banda Big Graça, tá bom? Eu tenho também um canal no YouTube, que eu tenho lá algumas reflexões. É um canal novo, acabei de criar, então eu peço que você faça lá a sua inscrição, tá? Muito obrigado. Vou deixar depois aí nos comentários o link. Então, feitas as apresentações, vamos falar hoje sobre música na Igreja Reformada. Você que está assistindo aí pelo Facebook, já aproveita, compartilha aí e chama os seus amigos para a live também, tá bom? E para falar de música na Igreja Reformada, eu quero lembrar dos pilares da Igreja Reformada, que são os 5 solas. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Esses são os pilares da Igreja Reformada, não é? Então pronto, essa é a receita. É isso que deve nos guiar no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, né? E em todos os ministérios da igreja também. E com a música não vai ser diferente, né? A música na igreja tem que estar de acordo com a Escritura, tem que falar da graça, tem que falar de Cristo e tem que dar glória apenas a Deus.
Tudo isso associado também ao bom senso, né, gente? O bom senso é sempre muito bem-vindo. Por exemplo, a pastora Flor de Lis fez uma música cristocêntrica que dá glória a Deus. Posso cantar na igreja? Ah, faça-me um favor, né? Não é um bom momento para fazer isso, não. Vamos esperar mais um pouco, né? Bom senso é sempre muito bem-vindo. E aí, por essas e por outras, né, que é importante que os membros do Ministério de Louvor e os pastores e os presbíteros da igreja estejam sempre em concordância, né, sempre trocando ideias para que se monte um, um repertório coerente com aquilo que a igreja prega. Você já foi em igreja que o louvor parece que fala uma coisa e na pregação fala outra coisa diferente, né? Tem que ter coerência, tem que ter unidade. Isso é importantíssimo, né? E é por isso que eu gosto muito e sempre defendo os inários, né? Eu gosto muito do cantor cristão, da harpa. A igreja presbiteriana tem um inário muito bacana, que é o Novo Cântico, é um inário muito bom, né? Veja bem, os inários não são infalíveis, né? Eles não são escritura sagrada, né? Eu já vi uma ou outra escorregada teológica em inários, né? Mas são exceções, são exceções. Eu creio que se nós usarmos os inários, a chance de erro é muito menor. A gente pode ficar bem mais tranquilo quanto a isso. Ah, Nil, você é xiita, você é intolerante, você não gosta das músicas atuais, né? Não, não é que eu seja contra as músicas atuais, não, tá? Mas tenhamos bastante cautela, porque nós já percebemos, né? Nós temos observado que a música chamada gospel de uma forma geral, principalmente aquelas que fazem mais sucesso lá nas rádios e tudo mais, elas são terríveis. Não é verdade? Para prestar atenção. Sempre com eu no centro das mensagens. É assim ou não é? Músicas falando, sabe, dos meus sonhos, dos meus projetos, da minha prosperidade. E olha, não são essas as nossas bandeiras. Não são. Tá? Não é nisso que a igreja reformada vai dar ênfase. Nossa ênfase é na glória de Deus, a obra de Cristo, né? Nossa ênfase é o evangelho, né? Deus salvando o pecador, não porque o pecador mereça ser salvo, né? Está restituindo de volta o que é meu, não, nada disso, né? Deus salvando o pecador, não porque o pecador mereça ser salvo, mas porque a obra redentora de Cristo é perfeita. Essa deve ser a nossa ênfase. Essa deve ser a ênfase da igreja reformada. E dos inários a gente encontra realmente esse tipo de mensagem, né? Essa mensagem cristocêntrica, músicas falando do bem-estar do crente, sim, né? Mas não aqui, na eternidade. O inário está cheio dessas músicas falando da eternidade, falando da obra de Cristo. Agora, se nós quisermos usar músicas mais novas, né, ou mesmo músicas próprias, né, para quem tem compositores na igreja, não tem problema nenhum, desde que a música atenda a esses pré-requisitos. Letra bíblica, né, Jesus no centro, graça, fé e glória apenas a Deus. Quando se fala em música na igreja,
a gente tem sempre que lembrar daquela passagem de Efésios 5:19, que diz assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Está lá em Efésios 5:19. Então, o que é louvor? O que é louvor? Eu aprendi com o pastor Fábio que louvor é um elogio. É ou não é, pastor Fábio? Louvor é um elogio, é quando você elogia a Deus. Então, louvar a Deus é elogiar a Deus. Olha um exemplo de louvor. Lembra daquela música que é assim? Ah, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Lembra disso, não? É uma música elogiando a Deus, né? Nos traz à memória alguns atributos de Deus. É um louvor. Né? O versículo também de Efésios 5:19 fala também de salmos e cânticos espirituais. E existem salmos em vários livros da Bíblia. Né? E existe, evidentemente, o livro de Salmos, né? Que é o livro musical da Bíblia. Muitos falam que é o livro de oração da Bíblia. E é também um livro musical. Você sabe que os Salmos eram canções. Né? Infelizmente, nós não sabemos como eram as melodias e as harmonias desses salmos, né? Porque na época não existia gravação, não existia CD, DVD, fita cassete, nada disso. Né? Olha só, na época dos grandes compositores clássicos que nós conhecemos, como Mozart, Bach, Beethoven, também não existia nenhum tipo de gravação. Eles não deixaram nada gravado naquela época. Mas a gente conhece a música deles, né, a melodia, as harmonias e tal, porque eles deixaram tudo registrado por escrito em partituras. Né? Então hoje, quando esse material cai na mão aí, por exemplo, de um maestro, ele é capaz de traduzir aqueles escritos, né, aquelas partituras, ele traduz aquilo em som. Olha, o piano faz isso, o violino faz aquilo, tal, tal, tal. Ele consegue decifrar, então nós podemos ouvir hoje exatamente aquilo que o compositor sentiu há séculos atrás. É sensacional, sensacional. Mas isso não aconteceu com as músicas bíblicas, porque não havia uma forma de escrita musical, né? Ou pelo menos não uma forma que seja reconhecida nos dias de hoje. O máximo que a gente encontra são marcações assim, tipo pausa. Ah, você já viu assim, não? Você já reparou que às vezes você está lendo um salmo e no meio aparece lá entre parênteses assim, pausa. O que é isso aí? Não é para você parar de ler, né? Ir lá na cozinha, tomar água, depois voltar e continuar lendo. É uma anotação musical para as pessoas que estavam cantando aquele salmo na época. Enfim, mas de qualquer forma a gente não sabe como eram as melodias originais dos salmos. Mas isso não é problema nenhum. Por quê? Porque a gente inventa. A gente não sabe como é que eles cantavam os salmos, mas a gente inventa. Outro dia a gente cantou lá o Salmo 116, né? Porque confiam as nações em ouro, prata e riquezas, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Olha aí, uma melodia que foi inventada
recentemente, né? Para transformar em música o Salmo 116. A música ajuda muito na assimilação da mensagem. Olha, a música ajuda na assimilação da mensagem. Vou fazer aqui um desafio para você, tá? Vou fazer um desafio aqui. Você consegue agora, de cabeça, sem ler em lugar nenhum, tá? Agora de cabeça, só de memória. Você consegue declamar para mim 10 capítulos inteiros da Bíblia? Palavra por palavra ali. Você consegue, não? Ah, eu acho que não, hein? Eu acho que não. 10 capítulos inteiros, palavra por palavra? Você tá louco? Ah, eu duvido que você faça isso, né? Ainda que você esteja aí na igreja já há 70 anos, eu duvido você me recitar agora de cabeça 10 capítulos da Bíblia, ou 10 salmos inteiros. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Mas eu garanto que você tem na memória 10 músicas inteiras. Ficou muito mais fácil, não ficou? Certamente você tem muito mais do que 10 músicas inteiras na cabeça, né? Quantas músicas inteiras você consegue cantar? Centenas de músicas, né? Eu conheço uma irmãzinha que tem toda a discografia do Roberto Carlos na cabeça, desde 1963. Ela tem, é muita música, hein? Um beijão pra você, viu, Dora? Deus te abençoe. Agora, imagina o poder disso aqui. Quando você pega passagens bíblicas e transforma em música, para um pouco e pensa na grandeza disso aqui. A música tem o poder de entrar direto na alma da pessoa. Você já percebeu isso? Uma música triste, a pessoa fica triste. Uma música alegre, a pessoa já começa a se balançar. Você já percebeu isso? Isso pode ser usado para o bem ou para o mal também. Mas o fato é que a música tem o poder de entrar direto na alma da pessoa. Quantos testemunhos eu já ouvi nesses vários anos aí de ministério de gente que entendeu o evangelho a partir de uma música. Ele lia, mas não entendia. Ouvia a pregação, mas não assimilava. E de repente, com uma música, o pessoal ri, chora e se rende a Cristo. Você já viu? Você já presenciou alguns desses exemplos assim? Claro, muitas vezes pode ser só aquela emoção passageira, né? Mas eu conheço casos de conversões verdadeiras a partir da pregação da palavra através de uma música, tá? Não é música de autoajuda, música nada disso. Pregação da palavra através de música. Olha, quer ver um outro exemplo da importância e do poder da música para o povo de Deus? Por exemplo, se a gente pega o campo missionário. Em vários países é totalmente proibido você entrar com uma Bíblia. Em alguns países isso aí é questão de vida ou morte, né? A gente tem acompanhado aí relatos aí da igreja perseguida, gente que morreu porque tinha uma Bíblia em casa. Você já deve ter ouvido esse tipo de história.
Em alguns países, por exemplo, se o missionário está entrando lá com uma Bíblia, logo ali no aeroporto mesmo, ou o missionário é mandado de volta para casa, ou ele tem ali a sua Bíblia confiscada no mesmo momento ali, logo na entrada do país, no aeroporto, ou você volta para sua casa, ou você tem a sua Bíblia confiscada. Agora, a música que está na sua cabeça, ninguém pode confiscar, né? E você pode ensinar para as outras pessoas. Você pode tirar a música da sua cabeça e colocar na cabeça da outra pessoa. Ela não esquece mais. Aonde ela for, ela tá com a mensagem ali. Não é maravilhoso isso? Hã? Então vamos aprender, vamos fazer músicas usando a palavra de Deus. Vamos aprender músicas que exponham a palavra de Deus, para que a palavra esteja sempre viva na nossa memória e nos nossos corações. Olha aqui uma passagem aqui, ó, Salmo 119, 11. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É muito mais fácil guardar uma palavra no coração através da música. Olha uma outra passagem aqui de Josué 1, versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Com a música, é muito mais fácil guardar a palavra e comunicar a palavra a outras pessoas. Com uma música bem feita, com uma música bíblica. Tinha um projeto aí na internet, eu não sei há quantas anda isso aí, o projeto Cante as Escrituras, justamente incentivando que se faça música utilizando as Escrituras. Olha esse outro versículo aqui que interessante, está em Jeremias 15, 16. Jeremias 15, 16 diz o seguinte, ó. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Jeremias 15, 16. Ele comeu a palavra, meu amigo. Ou seja, ele jogou a palavra para dentro. Ele absorveu as proteínas da palavra. Lembra Jesus dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas também da palavra de Deus? Olha isso, e Jeremias diz, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, elas são a minha alegria e o meu júbilo. Jeremias 15, 16. Qual é a melhor maneira de fazer o seu corpo absorver a palavra de forma que isso lhe traga alegria, se não através de uma boa música, uma música cristã bem feita? Gente, ó, é o seguinte, a música na igreja é muito importante, quando bem utilizada, né? Não é só entretenimento, tá? Não é só para o culto ficar mais bonitinho. A música é criação do próprio Deus. A música existe desde antes do ser humano. Os anjos já louvavam a Deus antes da fundação do mundo. Já parou para pensar nisso, não? A música existe antes do ser humano. O ser humano que criou a música. A música é uma criação de Deus.
Então ela deve ser tratada com muito cuidado, com muita atenção, ela é muito importante. Né? Quanta gente sai do culto com a música na cabeça e nem lembra do que foi pregado. Não é o ideal, né? Mas acontece isso, não é? A pessoa vai embora cantando a música. É isso, eu quero falar também sobre ritmos, né? Então tá bom, então eu entendi a mensagem, tá? Entendi qual tem que ser o conteúdo da mensagem da música, eu já tenho uma música com a letra bíblica, Jesus no centro, glória apenas a Deus, então eu vou pegar essa letra e vou fazer um funk carioca. Pode isso, não? Ah, misericórdia, né, gente? Misericórdia. Ó, eu quero tratar desse assunto de ritmos e estilos musicais, mas eu quero tratar de uma forma bastante lúcida, tá? E sem preconceito e sem hipocrisia também, tá? Vamos lá. Essa música que hoje em dia é chamada de funk, né, que faz James Brown se revirar no túmulo, esse funk, puxa vida, ele é associado já até automaticamente, ele já é associado à sensualidade, à prostituição, ao tráfico de drogas. É assim ou não é? Sinceramente, né, com toda a humildade aqui, eu não sou melhor do que ninguém, tá? Mas eu não acho que seja apropriado tocar um ritmo desse dentro da igreja. Ah, mas eu fiz um funk falando de Cristo, eu fiz um funk falando de arrependimento e tal. Vamos lá. Não vamos fugir do tema, tá? O tema aqui é música na igreja reformada. Então eu creio que dentro da igreja, no culto público dominical, nós devemos ser reverentes, nós não podemos escandalizar os irmãos. Tá? Agora, fora da igreja, em ações evangelísticas, talvez caibam algumas exceções, sim. Eu, por exemplo, como eu já disse no começo, eu faço parte de uma banda cristã com propósito evangelístico, é uma banda que chama Big Graça. Tá? É uma banda de rock. E daí? É uma banda de rock. Durante muito tempo, o rock foi considerado pelos religiosos como a música do capeta. É verdade. A própria guitarra elétrica, quer ver? Eu tenho a guitarra aqui, ó. Ó, a guitarra que eu tenho aqui. Opa. Já imaginou eu aparecer com uma guitarra dessa aqui numa igreja evangélica ali nos anos 70, comecinho dos anos 80? Ah, o pessoal ia cair matando em cima de mim. Ah, essa coisa vermelha com essas pontas, esses chifres, isso aí é do capeta, não sei o que e tal. Não é verdade? É assim ou não é? No entanto, a minha banda é uma banda já com 7 anos de ministério, né? Eu tenho aqui um caminhão de boas histórias, de bons testemunhos, do quanto o nome de Deus tem sido honrado e propagado por essa banda de rock. Mas nós reconhecemos, nós da banda, nós reconhecemos que não é a banda apropriada para tocar de domingo no culto dentro da igreja. Dificilmente a gente faz isso, tá? Quando alguém convida a gente para tocar no culto de domingo, a gente faz toda uma adaptação no repertório, tá? A gente canta coisas mais congregacionais, a gente pega mais leve, faz um... Porque é diferente você fazer uma ação evangelística e você tocar no culto de domingo. Quando a gente vai para a rua, tudo bem. A gente vai lá para a Avenida Paulista, a gente vai para a Fundação Casa. Aí é rock and roll, entendeu? Aí a nossa função é outra. Nossa função é chamar a atenção de quem ainda não é
cristão, né? De quem ainda não vai para a igreja. Agora, a regra é a mesma, tá? Letras bíblicas, Cristo no centro, glória apenas a Deus. Isso não muda nunca. Nem na música e nem na nossa vida, dentro de casa, no trabalho, nada, né? Glória sempre apenas a Deus, né? Eu já vi gente fazendo samba cristão, pagodão, né? Já vi gente fazendo isso numa comunidade lá na Zona Leste de São Paulo, para quem conhece aqui a região, ali a Zona Leste, lá na Coab, eu já vi gente fazendo lá um samba cristão, letras muito boas, e o resultado foi muito interessante. Você viu a comunidade ali, todo mundo se envolvendo, todo mundo ali prestando atenção. Quando você percebe, já tem gente cantando ali o refrãozinho, falando lá um salmo, colocando o salmo na boca das pessoas. Isso é muito legal. Isso é muito importante. Agora, dentro da igreja, no culto solene de domingo, eu particularmente não acho legal. Embora não exista um ritmo padrão, né? Como eu já disse, as músicas da Bíblia não tem partitura, não tem como a gente saber como é que Davi cantava os seus salmos, né? Mas existe um elemento muito útil chamado bom senso, né? E além disso também, assim, eu creio que no culto a gente tem que usar uma música que estimule mais o cérebro e menos o corpo, tá? Mais o cérebro, a adoração consciente, tá? Que seja algo tranquilo, agradável, que chame a atenção para a mensagem e não para o ritmo, e não para o desempenho e para a habilidade do músico por si só. Nossa, como ele é virtuoso, como ele toca bem. Não, menos. Você pode ser um excelente músico. Na hora do culto, vamos pegar leve. Menos. Vamos chamar a atenção para a mensagem, não para a sua habilidade, não para você. Isso é muito importante, né? É por isso que a gente precisa sempre perseverar em oração, né? Porque nessa e em todas as outras áreas da nossa vida, nós somos totalmente dependentes da ação do Espírito Santo, né? Então que ele nos traga discernimento, prudência, responsabilidade, e que também nos traga alegria, né? Alegria, comunhão, prazer em servi-lo. Que ele nos traga isso, prazer em servi-lo. Alegria da forma adequada. Amém? Eu acho que é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Fábio pelo convite, né? Foi uma grande alegria, né? E que pela misericórdia de Deus, isso que a gente conversou hoje seja de bom proveito para você, que seja de bom proveito para o povo de Deus. Vamos orar aqui para encerrar então. Amado Deus, nós somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos deu, somos gratos pela oportunidade que o Senhor vem nos dando de conhecer um pouco mais a Tua Palavra e de amarmos mais a Tua obra. Que seja assim, Senhor, que seja sempre assim, que nós sejamos constantes, apesar das nossas falhas, que o Senhor nos conduza sempre em Teu caminho, Senhor, para que cada dia mais nós possamos honrá-lo e glorificar o Teu nome através das nossas vidas, dos nossos ministérios individuais. Em nome de Jesus, amém. Valeu, gente, vamos em frente aí. Muito obrigado. E a gente se vê. Até a próxima.